Eu sou Bárbara Remani e esse é o Aprendendo a Cada Passo. Hoje eu quero falar sobre o tempo. O tempo é algo que causa muitas reflexões para mim, mas não da maneira que está causando agora. Agora eu estou aprendendo que tudo acontece no seu tempo. Tudo vai fluir da melhor forma se a gente simplesmente deixar que as coisas aconteçam. Tipo, é interessante falar isso porque eu sempre fui uma pessoa que se prepara bastante para coisas acontecerem. O que isso significa? Quando eu tenho uma ideia, até aqui do próprio podcast, eu acho que eu falo isso no primeiro episódio. É uma coisa que eu planejo há meses e tenho vontade de fazer há anos, mas que apenas agora que eu tô parando e simplesmente pegando o meu celular e gravando os episódios e fazendo o que eu quero fazer. Mas também porque eu senti um empurrão da vida para que isso começasse agora. Apesar da vontade sempre existir, é como se eu precisasse de algo a mais para poder, de fato, começar a fazer o que eu queria fazer. E não é como se esse tempo que eu não fiz antes fosse um tempo perdido. Na verdade, foi realmente um tempo de preparação. Talvez de mais, talvez de menos, mas isso entra no espaço de que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, no tempo divino, sabe? Eu tenho muita fé de que tudo flui da melhor forma, da forma que tem que ser, porque o que importa é o momento presente. E se nesse momento presente eu estou sendo convidada a, de fato, trazer esses sonhos à fruição, à realidade, eu respeito e me abro e, de fato, fluo com essa energia que está vindo. O espaço de tempo que eu não fiz o que eu queria fazer foi importante, tão importante quanto eu de fato pegar as coisas e começar. Porque esse tempo de preparação foi o que me trouxe ao estado mental que eu tô hoje, de poder de fato me colocar aí pro mundo. Porque também tem isso, né? Lidar com a realidade nos termos da realidade nos convida a sermos atravessados por coisas que normalmente a gente não seria se simplesmente eu ficasse quietinha assim no meu canto. E o que eu tô aprendendo também é de que adianta ficar quietinha no canto se isso não tá trazendo a satisfação que eu busco da vida. E essa satisfação, se ela vem junto com um aprendizado, com um crescimento, com um desenvolvimento e com uma prestação de serviços para o mundo, porque eu estar aqui falando sobre os meus movimentos pode estar no lugar que precisa estar, no momento que precisa estar também, porque eu confio muito de que todas as criações de pessoas, quando são colocadas pro mundo, assim, encontram quem precisam encontrar. Quem tá naquela energia, naquela frequência, vai estar sintonizado e vai encontrar e vai, de alguma forma, se ver espelhado naquilo que está sendo criado. E, assim, eu já tinha feito um episódio sobre o tempo. Eu devo, talvez, colocar aqui também. Mas agora eu vejo um outro lado do tempo, que é a espera. A espera é algo que, assim, para quem tem ansiedade ou muita vontade de controlar as coisas, é algo que pode ser bastante frustrante, que pode ser algo que causa um certo temor até. Mas que isso também pode ser transmutado. A espera hoje, ela está sendo para mim um convite a ir um pouco mais devagar
e aproveitar o momento presente como ele se apresenta, porque tudo acontece no momento que tem que acontecer. E se nesse momento a espera é o que me é refletida, então o que eu posso fazer com isso? Eu poderia ficar sem gravar, eu poderia ficar fazendo coisas que não fazem tanto sentido para mim, apenas para passar o tempo. Mas como nesse tempo eu posso esperar de maneira que eu também me sinta satisfeita e que eu consiga fazer o que eu quero fazer, que é estar compartilhando mais esse aprendizado com o mundo. Eu posso estar aqui falando coisas que não fazem sentido, mas que ao mesmo tempo fazem, porque é assim que está a minha mente nesse momento e que eu acho válido também compartilhar, porque os momentos de confusão, ou não vou nem dizer confusão, porque confusão para mim pede que o caos também faça parte. E esse momento de espera não é um momento de caos. Na verdade, é um momento de calmaria. Pode ser a calmaria antes da tempestade? Pode ser. Mas também pode ser uma calmaria que convida ao pausar, ao respirar com profundidade e calma. Às vezes eu sinto que é uma grande confusão entre o tédio e a paz. E, na verdade, o momento de espera que me convida nesse momento me traz a paz de ter tudo o que eu preciso nesse exato momento. E não precisar buscar coisas que sejam externas para que o crescimento aconteça. Assim como eu acabei de falar no meu Close Friends, eu tô sentindo que esse momento que a vida tá me mostrando, na verdade, me mostra que eu preciso maturar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu venho trabalhado e construído nesses últimos meses. Porque do que adianta a gente se encher de conteúdo e não ter um espaço de enraizamento, talvez, daqueles ensinamentos dentro de nós, sabe? Uma coisa é certa. O aprendizado, ele continua, mesmo quando parece que as coisas estão congeladas. Porque até no congelamento as coisas estão ainda acontecendo. Eu lembro muito de uma série que eu assisti de desenho, que é A Lenda de Aang, Avatar, né? Que ele fica preso dentro de um bloco de gelo no fundo do mar, sei lá, não vou dizer o lugar porque eu não lembro, mas ele fica dentro de uma daquelas geleiras por 100 anos. E quando ele sai, tem uma guerra acontecendo no mundo e ele ainda é uma criança que precisa se tornar o Avatar, precisa treinar os 4 elementos para poder enfrentar o Senhor do Fogo. E eu fico me pensando assim, esse momento de espera, ele foi um momento de ócio ou foi um momento de também desenvolvimento? Né? Porque ele continua sendo o Avatar, mesmo que ele tivesse preso dentro de um bloco de gelo e uma guerra tivesse começado no mundo inteiro. A pausa, ela pode ser muito rica, ela pode ser muito fértil. Eu lembro de algo que eu não sei se eu ouvi em uma supervisão ou em uma aula, mas que é sobre o vazio fértil. É um espaço que a gente pode estar por vontade própria ou por circunstâncias, como é o meu caso, da vida. E ao invés de ficar naquele lugar de ócio com o desenvolvimento não, né? O cultivo de emoções negativas, esse espaço de pausa, de silêncio, de vazio, pode ser fértil para ideias, para que a criatividade possa emergir. E é isso que eu venho sentindo, que a pausa que eu tô sendo convidada a ter agora é um momento para que eu consiga também enxergar todo o aprendizado que eu adquiri nesses últimos tempos. Porque às vezes o tempo ele é tão
subestimado que certas coisas passam em passos largos e a gente nem vê o que aconteceu, o que aprendeu, quanta riqueza tá aqui dentro, sabe? Então, sei lá, eu só queria compartilhar como o vazio fértil às vezes pode ser um espaço de curiosidade. Eu me sinto curiosa sobre esse silêncio, sobre esse espaço em branco que eu tô vivendo e como isso pode desenvolver ou desembocar em um rio cheio de vida. E como eu já sinto essa vida acontecendo, mesmo que eu esteja no momento de simplesmente deixar que as águas corram. Tudo acontece no seu tempo e isso requer que eu me mova a partir da minha fé, a partir da confiança de que eu tenho tudo que eu preciso nesse exato momento e que eu consigo lidar com a realidade nos termos da realidade aqui e agora. E também me convida a me mover com coragem, a coragem de saber de que eu não preciso de mais nada além de mim, mas ao mesmo tempo tô aberta a tudo que a vida tem a me oferecer. Então, é sobre isso.